E o tema que eu vou falar hoje é um tema super importante. Como dar conta de não dar conta, né? A nossa sociedade, boa tarde, boa tarde para todo mundo que está entrando. A nossa sociedade, ela nos exige dar conta de tudo, né? É uma maneira de alimentar em nós uma certa competição, uma certa busca pelo ideal, uma busca pela perfeição, né? Então, é um padrão da nossa sociedade. Principalmente para as mulheres, a gente tem 1000 funções, né? Então, a gente precisa ser dona de casa, a gente precisa dar conta dos filhos, ser boa amante para não perder o marido, ser uma profissional bem-sucedida, porque antigamente, se a gente olhar na época das nossas vós, né, para quem tem pais um pouco mais velhos, as mulheres não trabalhavam, as mulheres cuidavam do lar. Mas hoje, na sociedade moderna, as mulheres muitas vezes até competem com os homens, numa busca por esse feminismo, tá? Lembrando aqui que eu não vou entrar nesse tema, mas só para contextualizar, é importante o equilíbrio entre o feminino e o masculino, tá? Não a predominância do masculino, como ainda existe na nossa sociedade hoje, desse patriarcado, que é essa exigência que eu tô falando das mulheres, em cima das mulheres hoje, né? Mulheres têm que ter 1000 funções, né? E não pode deixar nenhuma para trás, porque o medo aparece. E eu vou falar sobre isso já já. E além disso, eu vou contar como eu lido com essa sensação de não dar conta de tudo, porque eu não dou conta de tudo. E eu vou contar para vocês como eu faço e vou contar para vocês também como eu trabalho com as minhas alunas no curso Sementes do Florescer e como eu trabalho com as minhas mentorandas, porque todos nós sentimos em algum momento da vida essa sensação de não dar conta de tudo. Isso porque somos humanos, né? Somos pessoas humanas. E é impossível a gente dar conta de tudo durante todo o tempo. Então nós vamos oscilar em períodos que damos conta de tudo que a nossa cabeça fala que a gente dá conta, ou tudo que a nossa sociedade exige. E não exige só das mulheres, tá, gente? Exige dos homens também. Mas nós, mulheres, a partir do momento que entramos no meio do trabalho, né, que abrimos as portas para uma profissão, nós acumulamos funções. Então, é pesado muitas vezes para as mulheres, para todos nós, tá? Mas aqui, como eu estou falando especialmente para as mulheres, eu vou entrar nesse tema de forma mais profunda, todas as exigências que recaem sobre nós, né? E é impossível realmente dar conta de tudo todo o tempo. Então, é muito comum experimentarmos na vida essa sensação de não dar conta. E o que eu quero dizer? Lembrando que o que eu falo aqui, gente, é a minha visão do dar conta e não dar conta, né? Do que fazer para suportar essa sensação de não dar conta, de não ser tão maravilhosa, tão mulher maravilha, quanto a sociedade às vezes nos exige ou como nós mesmas nos exigimos. Porque muitas vezes parte de nós, tudo começa em nós. Essa é a minha crença, né? Tudo começa em nós e todas as respostas estão dentro. E o meu papel aqui é ajudar você a encontrar as respostas que estão dentro de você, para que você possa encontrar a sua própria maneira de dar conta, de não dar conta. E para isso eu vou trazer alguns exemplos, eu vou ensinar o que eu ensino para as minhas alunas, não de maneira tão profunda como dentro do curso, porque aqui a gente tem muito menos tempo, né? Então fica difícil ensinar tudo que eu ensino para elas, especialmente a parte da vivência, que é muito forte no curso, né? A vivência prática, que aqui fica um pouco limitado. Mas eu vou ensinar algumas coisas que vocês já podem colocar em prática hoje. Então, o que eu quero dizer com esse não dar conta? Essa sensação de não dar conta e como lidar com isso. Então, vamos contextualizar. Essa sensação de não dar conta, muitas vezes, traz um sentimento de menos-valia, de menos importância, de tristeza, às vezes até mesmo chegando, em casos extremos, a uma depressão. Por quê? Porque vem de um lugar, de um ideal, né? De um dar conta de maneira idealizada, né? Então, muitas vezes as mulheres chegam para mim se comparando com outras mulheres. Ah, mas a minha mãe dava conta disso, 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 daquilo. A minha avó foi muito à frente do tempo dela e dava conta disso, disso, disso.
Ou as minhas amigas dão conta, a fulana que é minha amiga já está nesse patamar, eu ainda não consegui chegar lá. Então muitas mulheres chegam se comparando com outras mulheres, dentro da própria família, ou no ciclo de amizade, ou no trabalho, né? No ciclo que convive. Então é essa sensação de não ser capaz de fazer tudo que a sociedade nos diz ou que a própria cabeça exige, tá? E como fazer para lidar com isso? E por que esse tema é tão importante? Em primeiro lugar, porque ele mexe com a autoestima, ele mexe com a confiança, né? A autoconfiança. E a gente sabe que a autoconfiança é tudo para que a gente possa realizar. Então vira um ciclo vicioso, uma sensação de não dar conta, que traz um sentimento de menos-valia, de menos importância, surgem medos, e aí quando você está nesse lugar, tem menos vontade de fazer, vem essa tristeza, vem uma certa apatia às vezes até, e pode virar uma bola de neve. Então é muito importante olhar para essa sensação, olhar para esse lugar, né? De poder se permitir não dar conta de tudo o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo querer crescer, querer evoluir, querer conquistar, porque sonhos, né? Querer realizar sonhos, porque sonhos movem a nossa vida. A força do querer nos leva adiante. Se você não quer nada, né? Se você está apática, você não tem nem vontade de sair da cama, você não tem vontade de realizar. E se você não acredita no seu potencial, se você não confia em você, fica ainda mais difícil realizar sonhos, projetos, né? Conquistar um lugar no mundo, fica muito difícil. Então, por isso é importante, porque mexe com você, mexe com a sua vida, traz interrupções, traz paralisias, interrompe a fluidez, né, dos caminhos da vida. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui, né? Eu atendo uma mentoranda que sempre trouxe essa questão muito forte de ter que dar conta de tudo, porque a mãe é muito forte. Então ela fala, eu quero ser como Dona Fulana, que dá conta de tudo, que mostra essa força, que mostra essa coragem, né? Ela sempre se pautou muito na mãe dela. E desde pequenininha, ela também era muito exigida. Então, questões de sentimentos, por exemplo, quando ela tinha medo do trovão, quando ela tinha medo da chuva com 6 anos de idade, os pais falavam, para com isso, menino, deixa de bobagem, é só o trovão. E não dava muito atenção para o medo que ela tinha, não trazia muito acolhimento, mas sim crítica para uma certa vulnerabilidade que ela tinha ainda criança. Então essas vulnerabilidades também existem na vida adulta, não como medo de trovão, que às vezes até pode ser também, mas de outras formas, né? Como uma certa insegurança que faz você duvidar de você mesmo, não arriscar ou se cobrar muito, ou, né, ser muito perfeccionista, porque o perfeccionismo vem de uma exigência, né, de um apego à imagem, o que o outro vai pensar se eu não der conta de tudo, como o outro vai me ver se eu não for perfeita. Então esses lugares se misturam, essas coisas se intercalam, né, se interlaçam. Então, voltando a esse exemplo dessa minha mentoranda, ela estava muito sobrecarregada no trabalho. Ela tem um trabalho que exige muito dela, trabalha numa empresa e ocupa um cargo que gerencia pessoas, né? Um cargo que lida com o cliente e também gerencia pessoas. Então, é muita tensão, é muita exigência o tempo todo. E ela se tornou mãe, então estava com um filho pequeno. Muita exigência, a empresa passando por uma turbulência financeira, cortes acontecendo, mudança de padrão da empresa, as pessoas saindo, né, da carteira assinada, do emprego, com carteira assinada mesmo para um CNPJ, para uma prestação de serviço. Então, uma turbulência acontecendo e ela com o filho ainda pequeno. E ela começou a ter uma crise de ansiedade muito grande. Quando ela me procurou, ela estava nessa crise de ansiedade muito grande. E com medo, ela dizia assim, estou com medo de enlouquecer. Estou com medo de pirar, porque eu não estou dando conta de tudo.
Então a gente foi trabalhando e muito medo da vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade foi muito criticada quando ela era criança. Os sentimentos dela, as necessidades em relação aos sentimentos não eram ouvidas. Então ela entendeu, né, cresceu entendendo que ela não podia ser fraca em nenhum momento, que ela não podia aceitar a vulnerabilidade, que ela tinha que lutar contra isso. E ela, então, estava naquela luta, naquele esforço para dar conta de tudo. E chegou a precisar tomar uma medicação, né, para poder controlar um pouco a crise de ansiedade, e veio também para o trabalho comigo como mentoranda. E durante o trabalho, nós fomos desmistificando essa questão de da autoexigência, de ter que dar conta de tudo ao mesmo tempo, de não se permitir a humanidade que traz a fragilidade, que traz a imperfeição, que traz medo, que traz insegurança, né? E em determinado momento, ela chegou no ápice dessa situação e ela teve uma reunião com a equipe dela em um determinado trabalho, né? Uma reunião cotidiana. Ela chegou para a equipe e começou a chorar, mas chorar mesmo, e assumir a fragilidade. E ela temia muito assumir essa fragilidade. Ela temia muito o que as pessoas, como ficaria a imagem dela, como as pessoas olhariam, porque ela era tida sempre como aquela pessoa que resolve tudo, aquela pessoa que dá conta de tudo. Vai na fulana que ela te ajuda, vai na fulana que ela resolve para você, vai, né? Então, tipo assim, fulana sabe. E ela quebrou essa imagem diante do chefe, diante da supervisora dela e diante da equipe que ela coordenava. E ali ela ruiu, né? A imagem, a máscara da Mulher Maravilha, da guerreira, caiu por terra, porque ela chegou no ápice. E ela temia, né? Ela temia a crítica, ela temia a rejeição, ela temia perder o espaço que ela tinha ali dentro da empresa, ela temia perder a admiração das pessoas por ela. E o que aconteceu, gente? O oposto. Literalmente o oposto, né? Então, a hora que ela mostrou a fragilidade dela, a equipe toda parou e começou a apoiar, né? O chefe, a supervisora conversaram com ela, abraçaram a causa. Ela tirou uma licença de 15 dias, ela se cuidou, ela teve um espaço para se cuidar. Quando voltou, e durante a licença, ela tem guardado, gente, ela fez questão de fazer um caderninho da equipe toda, inclusive a supervisora, que ela temia tanto o olhar dela, das mensagens que ela recebeu, dos bilhetinhos, boa noite, boa tarde para todo mundo que está entrando, tia Tetê querida, muito obrigada pela presença de vocês. Então vamos lá, ela guardou cada recado, cada mensagem recebida, ela escreveu, fez um caderninho, e ali, gente, ela entendeu que ela podia ser humana, que ela podia não dar conta de tudo ao mesmo tempo. Poderia ter entendido isso de uma maneira mais amorosa com ela, poderia ter se permitido essa humanidade sem chegar no ápice, né? Mas foi necessário ela chegar no ápice e ruir essa imagem para poder compreender o lugar da leveza, o lugar da fluidez da vida. E hoje ela continua no trabalho estressante, na correria, o filho pequenininho está lá, mas uma coisa que ela fala, que é tão bonito de ver, e meu coração fica super aquecido quando as minhas mentorandas dizem isso, chegam nesse lugar, ela fala para mim assim: Dani, a situação não mudou, né? O estresse do dia não mudou, da rotina não mudou, mas eu mudei. E quando eu mudo, eu vejo tudo com um olhar diferente. E a vida não é tão pesada como era antes. A minha vida hoje flui. Hoje eu me aproximei de uma forma muito diferente de todas as pessoas que trabalham comigo. E o mais legal, quando ela contou isso, várias pessoas entraram em contato com ela, dizendo das suas próprias fragilidades, dizendo que também já passaram momentos difíceis ou que estavam passando momentos difíceis. Então, quando a gente abre a porta para a nossa humanidade,
a gente também abre a porta para as outras pessoas serem humanas, as outras pessoas poderem ser quem elas são, com a sua luz e com a sua sombra, com a sua força e com a sua fragilidade, né? Com as suas fraquezas, que a gente tem como fraqueza, mas faz parte da nossa humanidade. Então, poder desmistificar isso, né? Que você só vai ser amada, ou só vai ser aceita, ou só vai ter valor, ou vai ser admirada se você for uma Mulher Maravilha. Não. Quando você é humana, você traz ainda, quando você desperta ainda mais admiração das pessoas. E não é para fazer isso para receber admiração, é para fazer isso para você estar bem com você mesma, para você se permitir, sabe? Uma liberdade de ser quem você é, de você ser e não ter que parecer ser, sabe? Porque muitas vezes na vida o que leva à exaustão máxima é o ter que parecer ser, é o esforço contínuo de ser quem você imagina que o outro espera que você seja. Quanto mais você se esforça para atingir esse lugar, mais você se afasta da sua essência, mais você se afasta de você, mais insegura você fica, porque você tem sempre que atender a demanda do outro. E se eu não conseguir? Meu Deus do céu, vou perder isso, vou perder aquilo, né? Então é uma paranoia maluca da nossa cabeça, né? Então olha que exemplo bonito esse. Mas quando eu trago alguns exemplos, algumas pessoas falam assim: ah, mas ela conseguiu porque ela já estava nesse trabalho há muito tempo. Ah, ela conseguiu porque ela teve o seu apoio. Ah, ela conseguiu porque ela, né, tinha uma equipe ali que foi solidária. Mas eu não tenho, ou eu não tenho trabalho. E se eu fizer isso, eu vou perder o meu espaço. As pessoas não vão aceitar. Ou eu vou dar o meu direito para os outros, né? Ou eu vou mostrar uma fraqueza. Eu vou perder a admiração das pessoas. Eu vou perder o amor que as pessoas têm por mim. E é o contrário, gente. É o contrário. Só que às vezes eu falo e algumas pessoas se despertam, e isso é bom, porque você se permite trabalhar isso de um lugar do amor próprio, de um lugar de menos exigência, menos autocrítica com você. Mas às vezes precisa chegar num caso extremo, né? E sim, quando ela chegou num caso extremo, ela estava acompanhada por mim, foi bem no inicinho, né? E foi maravilhoso. E ela é uma das minhas alunas também, ela é minha mentoranda e também é aluna do curso Sementes do Florescer. E foi muito bonito poder ver ela dentro da turma, né, que ela fez parte, contando essa história. E todas as vezes que ela contava essa história, portas se abriam e as pessoas encontravam um respiro para poder falar das suas próprias fragilidades, das suas próprias fraquezas, né, dos seus próprios desafios, do seu lado humano. E isso, gente, por si só traz um quentinho para o coração, traz um alívio, traz um descanso e abre a porta para o trabalho da autoconfiança, para o trabalho do amor próprio, que precisa continuamente ser exercitado na nossa caminhada, né? Eu li um livro que eu deixo aqui como recomendação para vocês, que chama Escutando os Sentimentos, porque escutar sentimento é parte essencial desse trabalho que ela fez. Ela só conseguiu falar, só conseguiu chegar na equipe para poder falar dos sentimentos, porque a gente estava trabalhando essa escuta interna. Ela estava aprendendo a identificar o que ela estava sentindo e a expressar o que ela estava sentindo. Então, esse foi ponto-chave, essencial, né? Foi base para ela conseguir expressar o que ela precisava e receber esse apoio, esse aconchego, esse carinho, né? Se abrir para receber esse abraço, né, das pessoas que estavam em volta dela. Então, por isso é muito importante, para que você possa trabalhar essa permissividade na sua vida, essa quebra desse paradigma tão forte da nossa sociedade, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que ajuda, e depois no final eu vou deixar um exercício para você. Então, fica aqui comigo até o final, porque você pode se beneficiar hoje desse programa, agora, né? Agora daqui a pouquinho, mas no momento presente. Então, o que não ajuda quando você está num momento de estresse, quando você está com essa sensação de não dar conta de tudo e está ali vivenciando seus medos, as suas inseguranças, né? As suas cobranças internas? O que não ajuda? A comparação,
Você se comparar com alguém que está dando conta, com alguém que trilhou um caminho diferente do seu, com alguém que tem uma família diferente da sua, um namoro, um relacionamento, um casamento, um trabalho diferente do seu. Cada pessoa é única e cada pessoa passou na infância por determinadas situações que trazem gatilhos mentais para esse estresse acontecer na vida de cada um de uma determinada maneira. Então, a comparação não ajuda em nada, muito pelo contrário, só vai intensificar a sua sensação de menos-valia, de impotência, de fragilidade, de fraqueza, né? E a autocobrança também não ajuda. A autocobrança vem daquele lugar da autocobrança, autocrítica, né? De um lugar de exigir de você que você seja além das suas possibilidades naquele momento. Que você exigir de você uma perfeição que é impossível ter. Ninguém é perfeito, não existiu. E a única pessoa que, no meu ponto de vista, passou pela terra e que foi perfeita em carne e osso, que foi Jesus Cristo, não foi reconhecido como uma pessoa perfeita. Porque nós só reconhecemos aquilo que a gente conhece, né? Se eu chego com uma caneta para você e você nunca viu uma caneta, você não sabe o que é isso. Então você não sabe para que serve, você não sabe reconhecer. A gente só reconhece aquilo que a gente já viu, aquilo que a gente só tem consciência daquilo que a gente conhece. Então, Jesus Cristo, que foi a única pessoa perfeita que passou na Terra, nem foi reconhecido. Então, não exija de você essa perfeição que você não tem, não faz parte da nossa humanidade. Então, e que não ajuda a não aceitação dos fatos, você resistir aos movimentos da vida, a você se perguntar por que comigo, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Obrigada pelos coraçõezinhos que estão subindo aí, isso me ajuda a entregar essa live com esse tema tão importante para mais pessoas. Então, se você também está gostando dessa live, já aproveita, aperta o aviãozinho aqui e encaminha para uma amiga que também precisa ouvir isso, porque isso faz bem para qualquer pessoa, gente, porque a autocobrança, a autocrítica, as exigências nossas e da sociedade são muito grandes. Então, a gente precisa aprender a colocar isso em equilíbrio, né? Então, isso não ajuda. Tudo isso que eu falei aqui não ajuda, né? A briga com a humanidade, essa cobrança por ter que ser diferente, por essa briga com a vida, de não aceitar o que a vida está trazendo, isso só piora a situação. Isso só piora a sua sensação de fraqueza e de menos-valia, porque faz você lutar contra algo que você vai perder. Né? A mesma coisa que nadar contra a maré. Você pode gastar horas ali nadando, você vai se exaurir, vai uma hora ser arrastada pela correnteza, porque ninguém consegue sucumbir por tanto tempo contra uma força da natureza, contra os aprendizados da vida. E às vezes a vida traz sim momentos muito difíceis para as nossas experiências, mas não é por maldade, é porque a gente precisa aprender determinadas coisas. E uma das coisas principais que nós todos precisamos aprender, e eu me incluo nisso, é a humildade. Né? Muitas vezes a gente se coloca maior do que de verdade a gente é. A gente cria uma autoimagem maravilhosa a nosso respeito, e só que isso não se sustenta, porque no fundo é uma idealização da imagem, não é um sentimento verdadeiro de autovalor, de amor próprio e principalmente de autoconfiança. É o contrário, é a outra moeda, sabe? É o outro lado da mesma moeda. Muitas pessoas que têm uma insegurança muito forte dentro de si mesmas, elas se mostram até arrogantes, como eu não preciso de ajuda, não preciso do outro, não preciso, né, de nada, eu me basto. Só que isso, gente, é como areia no deserto, sabe? É muito grande, mas também está em movimento o tempo todo, é frágil. Constrói um castelo de areia, ele se desfaz com o vento, sabe? Então é frágil, porque nós, quando estamos munidas do nosso valor pessoal, do nosso valor próprio, da nossa autoconfiança e do amor verdadeiro, o amor próprio, a gente não é arrogante, a gente traz humildade, a gente traz aceitação da nossa humanidade, a gente abraça as nossas sombras, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. E quanto mais você se critica ou não olha para a sua fraqueza, a sua fragilidade, quanto menos você aceita a sua humanidade,
mais arrogante você se torna, né? E mais esforço você faz para parecer ser quem de verdade você não é. Para agradar o outro, para ser admirada, para ser vista, para se sentir amada. São muitas as questões internas que fazem com que as pessoas se portem de determinada maneira, que não queiram mostrar a sua sombra, né? E daqui a pouco eu vou contar o que eu estou passando na minha vida e como eu estou lidando com essa sensação. Eu estou vivendo nesse momento essa sensação de não dar conta de tudo. E eu vou contar para vocês como eu mesma lido com isso, ok? E vamos falar agora do que ajuda. O que ajuda? Antes de eu contar, né, como eu faço e deixar o exercício para vocês, vamos falar do que ajuda. O que ajuda? Trabalhar a autoconfiança. Isso é essencial. Não linkar aquilo que você faz com o seu valor pessoal, né? Então, se você não dá conta de tudo, você não tem valor. Você é vítima, você é pobre coitada, ninguém ama você, ninguém gosta de você. Não, aquilo que você faz é uma parte daquilo que você é, mas não é 100% o que você é. Você é muito mais do que aquilo que você faz, do que aquilo que você oferece para os outros, do papel que você exerce na sua vida pessoal, profissional, no relacionamento. Você é muito mais do que isso, né? E você também é a fragilidade, você também é a fraqueza, você também é a sua humanidade imperfeita e limitada. Assim como você é a sua força, você é a sua luz, você é o seu dom, você tem um dom que você veio no mundo para dividir, porque o seu dom faz bem para outras pessoas, ajuda outras pessoas, independente do seu dom, não importa qual ele seja, ele é essencial para a humanidade e você tem um papel no mundo. Então você tem essa função também aqui na cooperação, né, com o funcionamento da terra, do mundo, da vida, da natureza, né? Então você é tudo isso, não é uma coisa só, né? Daqui a pouco eu leio os comentários, tá? Ajuda o quê? Aceitar os fatos. Não ficar se cobrando, tinha que ser de outro jeito, a vida não podia ter feito isso comigo, Beltrano não podia ter feito aquilo, eu não podia ter feito aquilo. Aceita os fatos, assim é, aqui e agora. E com aquilo que é aqui e agora, como você lida com isso? Daqui a pouco eu te falo mais um pouquinho sobre isso, mas isso eu preciso ter em mente, né? Que que as coisas acontecem comigo, com você, com todo mundo. E aceitar é um passo grande para que as coisas possam se transformar. Se você não aceita, você fica lá na luta, na resistência, nadando contra a maré. Se você aceita, você nada com a maré e não contra a maré. Você usa a força das águas, da fluidez da vida para chegar onde você precisa chegar, ok? Então, o que ajuda também? Se permitir pausas. É importante pausa. Quando você não está dando conta de tudo, pause, respire, né? Volte para dentro de você para que você possa se centrar naquilo que você deseja. Não perca o seu propósito, pause, mas não pare de tudo definitivamente. Sabe, uma pausa para dormir? A gente trabalha, depois a gente pausa, dorme, no outro dia a gente acorda, trabalha. Então, é importante fazer pausa, especialmente quando você não está dando conta de tudo. Esse é o momento que você mais precisa pausar, né? Não lutar contra, mas respeitar a pausa. Só que nessa pausa tem um trabalho a ser feito. O que é o trabalho? Onde você quer chegar? O que você tem feito que tem trazido tanta exaustão na sua vida? Às vezes são momentos que você escolheu, você está passando, como é o meu agora, daqui a pouco eu conto, e que você precisa colocar a sua energia em outro lugar. Daqui a pouco a sua energia volta para aquele lugar que você estava colocando, porque a vida, gente, é um contínuo movimento de energia. Se a gente coloca energia em uma coisa muito forte, é natural que a energia de outro lugar diminua, porque você está concentrando a sua força, a sua energia em outra situação. E a vida é assim, ela é cíclica, por isso aceitar a vida é essencial. Ela é cíclica, né? Ela é movimento. Uma hora está assim, como o clima, uma hora está sol, uma hora está chuva, outra hora está frio. A vida é assim, cheia de altos e baixos. E aprender a lidar com isso é aprender a exercitar a sabedoria. Então, sim, diminua o ritmo, se permita pausas, mas não pare totalmente. Siga num ritmo mais lento, mas siga, né?
E reconheça a sua humanidade. Você não é perfeito. Não se exija a perfeição. Se você for por esse lugar, você vai cair num ciclo, naquela roda que eu falei, né? Da autocrítica, da autoexigência, e que cada vez te mostra mais que você não dá conta, até você, talvez, adoecer. Então, não exija a perfeição. Aceita a sua humanidade. Aprenda a aceitar a ajuda. Aprenda a receber. Isso é algo bem difícil. Eu tenho essa dificuldade de receber. Hoje, muito leve. Hoje eu consigo receber coisas que antigamente, antes desse trabalho todo, eu não conseguia. Mas se eu distrair da consciência, eu entro no lugar da dificuldade de receber outra vez. E aí, claro que eu tenho um trabalho de consciência amplo, bem forte, e aí eu falo, nossa, eu estou entrando no meu lugar antigo. Porque é isso, gente. O caminho do autoconhecimento, o caminho do crescimento é esse. Cheio de altos e baixos, uma hora a gente está forte, outra hora a gente cai, só que quando a gente cai, a gente sabe, opa, tô caindo no buraco, não quero estar aqui nesse buraco, eu vou sair rápido, né? Então, é sobre isso. Então, às vezes, se eu estou me distraindo e eu estou no momento de dificuldade, eu tenho dificuldade de receber ajuda. E aí eu me dou conta, opa, estou criando muros, estou criando resistência para receber ajuda, estou querendo ser maior do que eu sou. Aí eu respiro e falo, vou me abrir para receber ajuda. Vou aceitar que isso chegue para mim. E é isso que eu ensino para as minhas alunas também. O que eu pratico na minha vida é o que eu ensino dentro do curso Sementes do Florescer e é o que eu ensino para as minhas mentorandas, né? Para as pessoas que eu acompanho nesse caminho de desenvolvimento da autoconfiança, do amor próprio, do reconhecimento dos próprios valores e também da própria sombra, né? Nesse trabalho do caminho do autoconhecimento. Então, o que eu exercito na minha vida, eu faço também. Essa dificuldade de receber aí, Marli, é super comum, tá? É muito mais fácil a gente dar. Por que que é mais fácil a gente dar? Porque quando a gente dá, parte do princípio que eu tenho para dar. Eu sou abundante, por isso eu dou. Então, eu sou abundante, eu tenho, eu dou, eu empresto, eu faço pelo outro. Por quê? Porque é o contato com a abundância. Agora, receber nos leva para o contato da escassez, que a vida é assim, complementos, tá? Abundância e escassez se complementam, são polos que se complementam. Então, para receber, a gente tem que admitir, eu preciso porque eu não tenho. E aí eu não estou falando de dinheiro, não, tá? Estou falando de ajuda, de apoio, estou falando de abraço, de olhar, às vezes até de dinheiro também, tá? Mas nos leva para um lugar de escassez. Fala, nossa, eu não sou o suficiente sozinha. Eu não posso tudo o que eu pensei que eu podia. Eu não domino tudo que eu pensava que eu dominava. Eu vou precisar de ajuda porque sozinha eu não dou conta. Então vem desse lugar. Por isso é importante aprender a receber. E isso eu estou falando do amor também, tá? Muitas pessoas sabem dar amor, mas na hora de receber amor, que é tudo que o ser humano deseja, receber os muros que nós construímos contra o amor nos impede de receber aquilo que a gente mais busca na vida, né? E que a gente muitas vezes busca fora, busca no outro, e mesmo que o outro te dê todo o amor que ele tem, nunca é suficiente, porque o amor que a gente mais precisa é o auto-amor. E a gente precisa trilhar, então, esse caminho do autoconhecimento para poder despertar o amor próprio e a autoconfiança, tá? Agora eu vou deixar para vocês um exercício, e daqui a pouco eu conto como eu lido, que é o seguinte. Pega um pedacinho de papel, ou uma folha de papel, né? Um pedacinho não, uma folha de papel, uma caneta e escreva mesmo, tá? Porque pensar é diferente de escrever, ok? Escreva nessa folha as situações, os momentos que você vivenciou e que você teve essa sensação de não dar conta. Eu não dava conta disso, eu não dava conta de trabalhar, eu não dava conta de pedir ajuda, eu não dava conta de fazer minha comida, de pagar todas as contas. Escreve aquilo que você não dá conta. Na frente daquilo que você não dava conta, escreve sobre o seu medo. Qual era o medo que vinha quando você não dava conta? Né? Eu falei aqui do caso dessa minha mentoranda, tinha medo de enlouquecer, muito medo dela. Tenho medo de enlouquecer, de pirar. E para ela, né, quando a gente foi trabalhando, pirar ela não dá conta, ela se mostrar frágil, essa era a loucura. Olha, a gente tem uma loucura interna também, aquilo que a gente fala pra gente mesmo. Então, qual que é o medo que vem aí? O medo de você ser abandonada, o medo de você ser rejeitada, o medo de você perder o olhar, a admiração, o amor do outro.
Vai colocando, escreva depois quais são os medos. E depois você vai escrever como você mesma luta contra esse medo. Tomar consciência disso é importante, porque é essa consciência que vai te mostrar o caminho, o antídoto, tá? A aceitação, em primeiro lugar, passa pela aceitação do medo, tudo passa pela aceitação, e depois o reconhecimento do caminho que traz o alívio, que traz o conforto, como foi o caso dessa mentoranda que eu contei aqui hoje, tá? Ela tinha medo de enlouquecer, que era se mostrar frágil, se mostrar fraca, de perder a imagem, e quando ela vivenciou, a imagem dela só se fortaleceu. Mas ela precisou vivenciar, e aí a gente precisa tomar essa consciência. Qual é o maior medo? Para que a gente possa encontrar o antídoto. Então escreva sobre isso e me mande um direct para me contar. Eu posso te ajudar um pouquinho com direct também, tá? Me fale sobre isso, que você vai descobrir o seu antídoto aí, como trabalhar. E o que é mais importante? Aprofundando bem o tema, olhe para sua infância. Esse é um caminho que não dá para fazer sozinho, tá? Porque olhar para a infância nos coloca em contato com dores que a gente vivenciou, com traumas que aconteceram, com essa sensação de, essa necessidade de ter o amor do pai e da mãe e uma sensação de que aquele amor não foi suficiente. A minha mãe não me amava desse jeito, a minha mãe não me ouvia, a minha mãe me deixava sozinha, eu ficava só com os meus irmãos, meu pai era ausente. Todo mundo tem uma história. Olhar para essa história é essencial para que você possa virar a chave desses medos, virar a chave dessa sensação e dessa cobrança, tá? Muitas sensações, como essa aluna mesmo, como essa aluna também, né, e mentoranda que eu trouxe aqui, ela foi ensinada que ouvir os sentimentos era fraqueza, então tinha que atropelar os sentimentos. Quando ela tinha medo, os pais não apoiavam o medo do trovão. Eles falavam para ela ir lá para a cama dela, ficar sozinha, para ela aprender a superar o medo, né, tipo, vencer o medo. Só que ela era uma criança de 6 anos, então ela aprendeu que ela tinha que fechar os sentimentos, que ela não podia falar dos medos dela, porque ela tinha que parecer ser maior do que ela era. Então isso desencadeou na vida adulta gatilhos, né? Que é isso que acontece. Então esse trabalho sozinha não dá, mas com esse exercício que eu deixei aqui, já vai te ajudar muito, 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 muito. Agora eu vou te contar como eu estou fazendo nesse exato momento da minha vida, porque é isso que eu estou vivenciando. Se vocês perceberem, eu era muito intensa aqui no Instagram, todos os dias com postagens, com 2 vezes por semana live, né, com um movimento contínuo, com cursos aqui, né, lançando cursos, uma intensidade muito grande. Mas eu mudei de cidade, eu mudei de estado. Então eu estou aprendendo aqui a viver um mundo completamente diferente do que eu vivia, né? Antes eu estava solteira, hoje eu não estou mais. Então aprendendo também a dividir, reaprendendo, né? Porque eu já fui casada, já separei e agora estou numa nova relação. Então eu estou aprendendo também a dividir a minha vida com outra pessoa, a integrar os horários deles com os meus horários. A gente está criando uma rotina nova. Então eu estou passando por uma turbulência. É um momento delicioso da minha vida, mas tudo na vida tem um lado bom e um lado difícil, né? Então é um momento delicioso que eu estou vivendo, mas ao mesmo tempo um desafio, porque eu estou desaprendendo o ritmo de morar sozinha, de fazer o meu próprio horário, de trabalhar insanamente, porque eu trabalhava insanamente. Então eu estou reaprendendo, readaptando, criando uma rotina nova para mim. E muitas vezes eu me cobro também, que estou falando para vocês, eu faço comigo. Eu falo, nossa, eu devia estar fazendo isso, eu devia estar intensa, eu sempre fui intensa e agora eu brochei. Na verdade não é brochei, né? Estou falando a palavra errada aqui. Mas eu perdi, a sensação é de perder força. Então, olha, vem a escassez, né? Perder força. Então, ao mesmo tempo, eu tenho outra sensação de ganhar força em outro lugar, que é o que eu falei da energia, né? Sai de um lugar, vai para o outro. Então eu passei por um momento de cobrança aqui também, né? Aqui que eu falava, nossa, eu tenho que postar conteúdo, eu tenho que entregar conteúdo de valor para minha audiência, eu vou perder meus seguidores, muitas coisas passaram pela minha cabeça. E sim, eu perdi seguidores, por essa diminuição da minha intensidade, né? Mas foi algo que eu sabia que ia acontecer e eu me preparei para isso. Mas mesmo durante, né, essa transição, que eu estou vivendo um momento de transição muito grande, medos apareceram. Só que o que acontece comigo? Eu tenho um trabalho de autoconfiança forte comigo. Eu fui uma pessoa muito insegura. Já contei minha história aqui, já contei minha história também nos cursos gratuitos que eu dou, né?
Então, a insegurança às vezes aparece. Só que aí eu falo, gente, eu não vou me atropelar. É uma pausa momentânea, nem é uma pausa, é uma diminuição de um ritmo momentâneo. E daqui a pouco a minha energia vai voltar intensa e eu vou entregar muito conteúdo, porque eu tenho muito conteúdo para entregar. E aí o que eu fiz? Diminuí o ritmo. Fiz exatamente o que eu estou falando com vocês aqui. Eu diminuí o ritmo, mas eu não parei totalmente. Né? Se vocês mexerem aqui na minha página, no feed, vocês vão ver o que eu estou falando na prática, na real. Então eu não parei totalmente, mas assim eu me permiti diminuir o ritmo, porque eu estou precisando concentrar uma energia em um momento especial da minha vida. E eu estou precisando fazer isso a dois. E sim, eu tenho muito conteúdo para oferecer para vocês ainda. Eu vou oferecer muito conteúdo. Eu vou voltar com uma intensidade grande daqui a pouquinho. Mas até abril eu vou precisar de um ritmo um pouco mais lento. E eu aprendi a abraçar as minhas necessidades. E é isso que você precisa aprender também. É isso que eu necessito agora? Então eu não me atropelo. Eu me permito. E eu transito de um lado para cá. Eu não abandono vocês aqui. Eu não abandono a minha página. Não abandono o meu conteúdo. Porque eu tenho um amor enorme por aquilo que eu faço. Por você que está aqui comigo. Pelas pessoas que me seguem. É verdadeiro. É genuíno. E eu amo estar aqui com vocês. De todo o meu coração. Eu amo estar aqui conversando com você nessa live. Mas outra demanda na minha vida surgiu. E é uma demanda que eu preciso olhar com carinho, né? Uma transição importante. Então agora eu concilio as coisas. E conciliar é uma libertação. Porque te permite desfrutar das suas escolhas. Porque senão você até escolhe, mas se cobra, se critica, se julga, não deveria estar fazendo assim, deveria estar fazendo assado. E aí você perde uma grande oportunidade de desfrutar da beleza da vida. Então, gente, é isso que eu estou fazendo na minha vida agora. Se você reparou que eu estou um pouquinho ausente aqui, é por isso. Mas eu nunca deixo de pensar em vocês. Eu nunca deixo de estar aqui preparando conteúdo para vocês. Mesmo que de uma maneira um pouco menos intensa, né? Um pouco menor. Mas vocês estão sempre nos meus pensamentos, nos meus planejamentos. Porque tudo que me alegra mais, que faz meu coração cantar, que eu vibro de alegria, é ver uma mulher saindo da insegurança e se tornando uma mulher confiante. Sendo capaz de decidir, sabe? Entrando em contato com a sua potência verdadeira, não aquela que a mente conta que você tem que fazer para parecer que é potente, mas a sua força, o seu valor pessoal. Isso me alegra. E aí eu continuo com as minhas mentorandas, eu continuo com as minhas alunas, eu continuo com vocês. Eu não abandono, então eu não paro, eu diminuo o ritmo. E assim eu sugiro que você faça quando você estiver vivenciando um momento que você tome consciência, né? Onde você toma consciência que você não dá conta de tudo. Admito aqui agora, eu não dou conta de tudo. E assim eu lido com a minha vida. E isso traz para mim um conforto, uma leveza, né? E na minha cabeça me conta um monte de coisa, me cobra, me fala às vezes, e aí eu volto com amor pra mim e falo, ok, tá ok. E é importante aprender a perder também, tá? Eu já perdi um monte de seguidores aqui, mas tá tudo bem, porque ou eles vão voltar em algum momento, ou outros vão chegar, a vida vai circular, e se eles foram, talvez não era porque estavam realmente interessados no conteúdo, ou porque foram, e tá tudo bem. A gente também precisa aprender a perder para encontrar esse lugar que eu tô falando, para admitir, não dou conta de tudo. Se eu tenho que perder determinadas coisas, eu perco umas e eu ganho outras. A vida é assim. Uma hora a gente perde, uma hora a gente ganha, uma hora a gente ganha muito, outra hora a gente perde muito. A cíclica, poder saber transitar pelos ganhos e pelas perdas com a integridade, com o centramento, com a consciência. Porque quando você faz uma escolha consciente, você está pronto para passar pelo que vier, inclusive pelas perdas, né? Que podem ser momentâneas ou podem ser perdas duradouras, não importa. Você consegue lidar com isso, ok? Vou só finalizar aqui lendo os comentários pra gente fechar, tá bom? É uma alegria ter todos vocês aqui, tá? Tem pessoas que tentam mostrar a perfeição para cobrar do outro que ele seja perfeito. Não podemos cobrar perfeição porque não podemos oferecer a ninguém. Isso é verdade, tá, Marli?
Tem pessoas que cobram do outro uma perfeição, mas também se esforçam muito para ser perfeito, porque é uma autoexigência, uma autocrítica muito grande. É um apego à imagem, né? É uma crença de que você é aquilo que essa pessoa é, aquilo que ela mostra para o outro. Então, aprender a desapegar da imagem é importante para poder superar esse perfeccionismo. Eu tenho muita dificuldade de receber, muitas pessoas têm, gente, muito comum isso. Eu sinto vergonha até para receber presente no dia do meu aniversário. Pois é, isso é muito importante trabalhar, o equilíbrio entre o dar e o receber, tá, gente? A gente não pode só dar e também não pode só querer receber, porque senão pesa para o outro ou então só pesa pra gente. Trabalhar esse equilíbrio entre dar e receber é muito importante. É um trabalho que também precisa olhar para a infância, tá? Sozinha é difícil fazer esse trabalho. Verdade mais do que está falando. Tenho aprendido com você essa questão de se dar o direito de desacelerar e não parar. Maravilha, eu fico feliz, gente. Eu fico tão feliz quando vocês falam comigo isso, quando eu sinto que o que eu falo aqui está fazendo sentido para vocês, que vocês estão conseguindo mais ainda, mais que sentido, conseguindo colocar em prática. Eu fico super feliz. Eu fico feliz de verdade. É para isso que eu estou aqui. Essas desaceleradas nos ajudam a encontrar as respostas que estão dentro de nós. É super importante isso. Muito bom. Quem saiu é quem está perdendo. Não, porque tem gente que não gosta mesmo do meu conteúdo e tá tudo bem, tem gosto pra tudo, assim como a gente também, né, tem conteúdos que eu não gosto, e nem por isso eu perco meu valor ou aquela pessoa perde o valor dela. Mas foi porque às vezes queria receber além do que eu tô podendo dar no momento, né, às vezes a pessoa quer receber muito, nesse momento eu realmente estou com mais lenta, né, menos intensa aqui. E aí tem gente que não quer quer muito, quer além do que eu posso dar e vai embora. E também tá tudo bem, né? Porque eu falei isso pra vocês, quando a gente tá consciente das nossas escolhas, quando a gente decide conscientemente, a gente tá pronta para lidar com as consequências das nossas escolhas. E eu tava pronta e ainda me sinto pronta para lidar com essas consequências, né? Porque tudo tem consequência. Tá aqui intensamente, insanamente, trabalhar da maneira como eu trabalhava, tinha consequências. Diminuir o ritmo também tem consequência, né? Pode ser pessoas que não sabem receber. É isso, gente. A gente precisa... As respostas estão dentro, o caminho é interno, tudo começa em nós, né? A autoconfiança e o amor próprio, elas são base, piso importante, solo sagrado para que a gente possa realizar sonhos, encontrar o nosso valor pessoal, ser de fato quem a gente é com a nossa essência, ok? Falei um monte aqui, agradeço vocês por terem vindo almoçar comigo. Eu falei que em breve teria novidade, né? Um momento terapêutico vai voltar. Eu estou planejando isso ainda, de uma maneira diferente, que eu quero ter um espaço aqui para trazer situações reais que vocês passam e como eu lidaria com isso se eu estivesse no seu lugar, ou como se você fosse minha mentoranda ou fosse minha aluna do curso Sementes do Florescer, o que eu falaria para você. Então, daqui a pouco, não sei se vai ser hoje, mas provavelmente sim, eu vou perguntar lá no meu direct, responda o que você acha dessa ideia. Você gostaria de ser ouvida e de receber uma ajuda direta, minha, gratuita, por aqui, dentro do programa Momento Terapêutico? Daqui a pouco eu vou fazer essa enquete lá e você me conta se isso seria útil para você, se isso te ajudaria, tá? Que é uma maneira que eu tenho de oferecer para você um pouquinho daquilo que eu tenho, do meu caminho trilhado, do meu aprendizado, do meu conteúdo, tá? Eu que agradeço. Eu também me sinto aqui muito especial por estar recebendo vocês todas aqui nesse horário de almoço, tá bom? Então, muito obrigada, gente. A gente se vê na terça que vem, nesse horário de meio-dia, até a gente lançar o Momento Terapêutico outra vez, tá bom? Obrigada pela companhia. Uma boa semana para vocês.